E aí ela chegou, ela falou, Kiko, porque meu apelido é Kiko, né? Ela falou, Kiko, eu arrumei um emprego pra você. Ela falou, ó, é no escritório de advocacia aqui na Lapa. Eu falei, nossa, cara, escritório de advocacia, é de office boy e tal, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Em 2005 eu tava com 22 anos, né? Totalmente sem rumo. E aí eu entrei lá no escritório. Até hoje eu me lembro, eu entrei dia 11 de outubro e eu já fiquei feliz porque no dia seguinte era feriado, né? Dia 12. Para vocês entenderem como é que eu fiquei feliz em entrar em um escritório de advocacia. Falei, nossa, cara, amanhã é feriado já, graças a Deus, cara. E aí eu comecei a trabalhar lá no escritório e passaram-se alguns meses. Ele me chamou de canto, ele falou, meu, Luizão, cara, por que você não faz uma faculdade de Direito? Você leva jeito, cara. Tenho reparado aí, né, que você leva jeito e tal. Entra lá, pô. Eu falei, pô, cara, esse cara tá maluco, cara. Faculdade de Direito, cara. Pô, você tá doido, cara. Eu quero fazer Educação Física, cara. Só que se eu falasse pra ele isso daí, não ia rolar, né, meu? Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele falou, Luizão, todo dia ele começou a me pentelhar. Cara, faz uma faculdade, cara, educação de direito. Entra lá, faz lá, tá? Eu falei, não, pô, não. Até que um dia ele me falou assim, ó, se você entrar na faculdade, eu pago a metade. Aí eu fiquei pensando assim e não falei nada. Falei, meu, o que esse cara viu em mim, cara? Eu levo jeito pra advogar. Pô, gago, cara. Pô, gago. Totalmente gago. Eu não conseguia nem falar, cara. Tímido, né? Porque isso sempre me limitou bastante, né? Tinha vergonha de falar em público, de abrir a boca pra falar. E em 2006, eu conheci a minha esposa. Ela cantava na igreja, onde eu me batizei. Só que quando eu conheci a minha esposa, eu namorava ela também. Então, a gente nunca teve um contato próximo. Só depois que nós terminamos, que através do MSN, quem lembra aí do MSN? Vocês lembram do MSN? A gente começou a se falar, né? A trocar olhares até então. E uma certa vez, ela sentou comigo lá no banco lá da igreja, assistimos o culto junto e no final do culto nós fomos lá ali na cafeteria, atrás da igreja e tal, e um pastor lá, ele veio zoar a gente, e o pai dela estava junto. Eu sempre tive amizade com o pai dela, né, porque ele cantava lá na igreja, né, e tocava, e eu sempre gostei de música, né, de guitarra e tal, e eu conhecia ele. E esse pastor zoou, cara, a gente na frente do pai dela, meu. Cara, eu não sabia onde enfiar a cara, de vergonha, sabe? E o pai dela falou, ó, se quiser alguma coisa tal, meu, vai ter que estudar, hein? Assim, o pai dela nem me conhecia, até assim, no particular. Ele não sabia que eu não estudava, que eu não fazia nada. Como é que ele sabia disso? Falou, ó, se quiser namorar com a minha filha aí, meu, tem que estudar, não sei o quê. Eu fiquei sem saber o que fazer. A minha esposa ficou sem saber o que fazer. E aí eu já lembrei já daquela promessa, né? Ó, se você entrar na faculdade, eu pago a metade. Falei, rapaz, é isso. É essa a minha chance. Educação física é o caramba, cara. Eu vou fazer direito, cara. É isso que eu sempre sonhei. É isso que eu sempre quis pra minha vida, cara. Advogado, terno, gravata. Nossa, é isso, cara, que eu vou fazer. E aí eu
eu falei com ele, cara. Eu falei com o meu chefe, eu falei, ó, eu aceito. E aí, em agosto de 2006, primeiro semestre da faculdade de Direito, entrei para a faculdade. O que eu quero falar, sabe? O quanto e como que Deus trabalhou para eu chegar até aqui. Porque muitas vezes, e você também aí, quantas vezes que você sempre quis fazer e fez o que você quis fazer. Você nunca, ao menos, deu uma oportunidade para Deus ser Deus na sua vida, para Deus fazer e cumprir o propósito dele. Calma que eu ainda tenho coisa para falar ainda. Que mesmo assim eu ainda não fiquei convencido ainda com essa mostra de Deus. Eu fiquei ainda alguns meses lá no escritório e depois eu arrumei um outro estágio de 2008 a 2012. Esse escritório eu fiquei até o final e fiquei ainda um ano pós-formado como assistente jurídico. E aí eu fiz a prova lá da ordem 3 vezes. 2 eu fiz meio que por fazer, não deu nada, reprovei. E a terceira eu estudei, né? Achei que tinha, né? Tipo, estudado, ralado, e fiz 36 pontos. E 36 pontos, para quem sabe, não é o suficiente, porque o mínimo é 40 na primeira fase, né? E aí eu entrei numa depressão muito grande, entrei num conflito muito grande. E eu tinha marcado o casamento para novembro de 2012. E eu saí lá do escritório, eu fui demitido lá do escritório em janeiro de 2012. Ou seja, no ano que eu ia casar, eu perdi o emprego. Tudo marcado já, tudo no esquema, pagando um monte de coisa. E eu quero abrir um parênteses aqui e agradecer a minha esposa, porque desde o começo do casamento ela foi mulher de verdade, sabe? Homens, honrem as suas esposas. Ela pagou tudo, queridos. Ela pagou tudo. Ela pagou a festa. Foi uma guerreira. Eu sem emprego, em uma crise tremenda, sem saber o que fazer, para onde eu ia. Ela foi muito guerreira. E aí nós casamos em novembro. Em fevereiro de 2013, 3 meses depois, né? Eu entrei em uma empresa, entrei no GPA, Pão de Açúcar, né? Como fiscal de prevenção de perdas. Até então, eu não sabia o que era isso. Apareceu o emprego, eu fui. Não era na minha área, apareceu o emprego, eu fui. Fiscal de prevenção. E me colocaram, cara, em um lugar junto com os caminhoneiros lá, né? De carga e descarga e tal. Que não tinha assim, para eu ir ao banheiro normal, eu teria que chamar no rádio uma rendição para a pessoa vir me render para eu poder ir no banheiro. E o banheiro onde eu tava, cara, era um lixo. Pensa num banheiro podre. E eu, recém-formado, falei para Deus: Senhor, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Pô, sou formado em Direito. O Senhor me chamou para ser advogado e o que eu tô fazendo aqui? Uma área que não é minha, um salário, trabalhando num salário muito ruim. Começo de casamento, 3 meses de casamento, trabalhando de segunda a sábado e um domingo no mês. A minha esposa está ficando sozinha em casa quase todo dia, porque
o meu horário era das 2 às 10, eu saía de casa 12h30, que era o horário que passava o fretado, e eu chegava em casa 11h30, porque eu saía às 10, mas o fretado saía acho que 10h30, porque ele ficava esperando, né? Todo mundo vir, até chegar em casa, era 1 hora, porque ele rodava o bairro inteiro, e eu não estava vendo mais a minha esposa. E para mim, a gota d'água foi um domingo que eu fui, e o meu almoço foi uma marmita, que eu comi um macarrão, quem me conhece também sabe que eu não sou muito chegado em macarrão e coxa de frango assado, cara. Não vai. Não adianta. Já tentei comer, mas não vai. E o meu almoço naquele domingo à tarde, foi um macarrão e uma coxa de frango, cara. Ali eu caí na real, assim, sabe? Eu cheguei nos meus líderes até então, eu falei com eles. Eu entrei em fevereiro, quando foi em abril, 2 meses eu já falei, ó, não vou ficar, cara. Não aguento, não dá, não é pra mim. Eu chegava em casa fedendo fumaça de caminhão. Falei, cara, não dá, não é pra mim. E aí eles falaram assim, ó, calma que vai abrir uma vaga lá de auxiliar administrativo e eu vou te encaixar lá. E essa vaga apareceu em maio de 2013, né? No mesmo ano ali, em maio. E eu fiquei lá no Pão de Açúcar de maio de 2013 até junho de 2020. Onde eu fiz um acordo em meio à pandemia. Eu fui afastado porque eu tenho pressão alta, diabetes, etc e tal. Era do grupo de risco e eu fui afastado. E aí eu já estava em casa desde março. E aí em junho eu fiz um acordo, falei, ó, me manda embora, tal, porque eu quero abrir o meu negócio. Ou seja, em nenhum momento, em todos esses anos, eu saí lá do escritório em 2012. Em 2020, 8 anos depois, eu nem aí com OAB, advogado, nada. Eu não queria saber mais. E eu não queria isso. E o meu sonho era abrir um negócio e eu abri uma adega. Em meio à pandemia, eu abri uma adega. Obviamente que não deu certo, tá? Eu não fiquei nem 1 ano com a adega aberta. Não deu certo. Eu abri sem ter experiência, sabe? É um aventureiro, né? E aí eu me vi mais uma vez desempregado, sem dinheiro, só que eu já tinha uma filha, né? A minha filha nasceu em 2016, ou seja, em 2021 a minha filha já estava com 5 anos. Eu falei, cara, o que eu vou fazer sem dinheiro? E aí eu comecei a mandar currículo, até que uma empresa me chamou. Era muito longe a empresa. Fiz todos os testes, passei na entrevista. E aí quando eu comecei, o primeiro dia, o cara me chega e fala assim, ó, amanhã você vai fazer um inventário à noite, lá em Osasco. Eu falei, como assim inventário à noite? Ele falou, né, tipo, não te falaram nada? Vai ter que trabalhar à noite aqui algumas vezes e tal. Algumas vezes não, assim, seria algumas vezes, mas pelo que ele me falou, eu ia ter que trabalhar muito à noite, porque eram várias lojas, e tinha loja em Osasco, tinha loja no Ipiranga, tinha loja, né, em Guarulhos, e eu ia ter que ir para todos esses lugares à noite. E se quisesse ir de carro,
era por minha conta. No mesmo dia, eu já falei, ó, então amanhã eu não venho mais, eu tô saindo fora. E peguei e não voltei mais. Fui um dia só e não voltei mais. E cheguei em casa e para falar isso com a minha esposa foi bem difícil, porque ela criou uma expectativa. A gente estava numa fase bem difícil, bem difícil. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para ela isso, cara? Que eu saí da empresa, que só fiquei um dia, que não deu certo. Só que eu tenho que, ao mesmo tempo que eu vou falar para ela que eu não vou ficar, que eu tenho que dar uma solução também. E aí eu pensei eu tenho um carro, tal, então o que eu vou fazer? Vou fazer Uber. Mais uma vez, pensando em diversas saídas e se esquecendo do que Deus tinha para mim em 2005, quando Ele falou comigo para fazer a faculdade. Comecei a fazer Uber. O primeiro ano foi muito bom, muito bom. Nada faltava. A gente viajava, fazia uns passeiozinhos bacana. Olha, foi muito legal. Isso daí já foi em 2022 até 2023. Tava legal, bacaninha, tava da hora, não faltava nada. Era, né, uns 400 a 500 reais por dia, tava de boa. E aí, em 2023, eu julgo ser, acho que um dos piores anos, top 3 da minha vida, os piores anos da minha vida. A minha filha ficou internada, né, em uma semi-UTI com uma pneumonia. Ela ficou uma semana internada. O Uber estava muito ruim, já começou a ficar ruim para mim, que vocês vão entender depois. Eu não tinha um centavo, né, para comprar nada para minha filha, algum remédio, alguma coisa, nada para ela. E aí eu entrei numa depressão muito grande em 2023, uma depressão muito forte. Eu tive uma crise de burnout em cima da ponte aqui da Anhanguera. Eu moro aqui próximo, fazendo um Uber com uma passageira, e tava um trânsito absurdo, absurdo. Para quem mora aqui na região sabe que aqui de manhã é um trânsito absurdo. E em cima da ponte me veio uma vontade imensa de abrir a porta do carro e sair correndo. Eu tive literalmente, mas muito forte, de abrir a porta do carro e sair correndo sem uma direção, sabe? E aí eu respirei fundo, eu não sei se ela percebeu. Respirei fundo e orei e segui a viagem. E todos os dias eu estava acordando cedo muito mal, mas pessimamente. E no final do ano, acho que novembro mais ou menos, entrou uma mulher no carro e começamos a conversar, né? A bater um papo cabeça ali, e eu fiz um desabafo, né? Falei, poxa vida, né? Tipo, sou formado em Direito e tô aqui. E essa mulher começou a me falar um monte de coisas. Deus usou essa mulher a me falar coisas do íntimo, sabe? A me despertar. Falar, o que é que você tá fazendo aqui, cara? Se você tá reclamando e você tem uma formação, o que é que você tá fazendo aqui? Eu cheguei em casa naquele mesmo dia, em novembro de 2023, e comecei a assistir alguns vídeos lá no YouTube, né?
em relação à OAB. Sem compromisso, sabe? A ver vídeos, a estudar como que tava, né? Se tava muito difícil, como é que tá. As matérias, né? Acrescentaram matérias, etc e tal. E aí eu voltei a estudar, meio que, né? Indiretamente, assim, sabe? Meio que devagar, mas eu voltei a estudar. Virou o ano 2024, a minha esposa arrumou um outro emprego, ela trabalhava à tarde, a minha esposa é professora, ela arrumou um outro emprego, um período da manhã, em um outro colégio, aqui na Leopoldina, e eu levava a minha esposa todos os dias no colégio e já ficava esperando ali uma corrida na Leopoldina, que em tese é um bairro que toca bastante corridas. E para minha surpresa, o Uber não tocava, cara. O Uber não tocava. Quando tocava, era corrida de R$6, R$7. E quando tocava uma corrida longe, R$20 uma hora. Até Itaim Bibi, para quem conhece. Você fala, cara, R$20, R$25 para ficar uma hora. Fala, meu, não vou, cara. Não dá. E todos os dias começaram a tocar esse tipo de corrida. Todos os dias eu comecei a passar esse perrengue. E aí, o que eu fazia? Eu sentia no coração muito forte de ir para minha casa. Eu deixava minha esposa no colégio 7 e pouquinho, ficava esperando lá até umas 8h30, sentia no coração uma coisa muito forte, vai para casa estudar. E aí eu ia para casa, eu vinha para casa, estudava, e quando eu chegava em casa, sentava no sofá, ligava a TV, YouTube, começava a assistir as aulas, o meu coração enchia de alegria. Eu falava, cara, que estranho isso. E assim ainda foram por algumas semanas, um mês mais ou menos, até que eu senti no coração que Deus falou comigo: para o que você está fazendo, sai do Uber e vai estudar, porque eu quero que você estude e eu quero que você foque 100% na prova da ordem. Aí eu pensei, cara, não é possível, cara, isso daí só pode ser a minha cabeça. Aluguel para pagar, conta para pagar, comer, beber, vestir. Tá ruim, mas entra uns troquinhos, sabe? Como é que eu vou parar, cara? Eu vou sair do Uber pra... Fala, não, pô, não... Eu falei, Senhor, se realmente é o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai falar com a minha esposa também. Porque eu não tenho coragem de chegar pra ela e falar isso. Eu falei, não, eu não tenho coragem de chegar pra ela e falar uma coisa dessa. Não dá. E aí uma certa vez eu continuei fazendo as mesmas coisas ainda. Ia deixar ela no colégio, ficava esperando corrida, as corridas não vinham, eu vim embora para casa, estudava. Até que um dia eu fui buscá-la, porque meio-dia ela saía, eu levava ela no outro colégio da tarde. E num desses dias, encostei o carro, ela entrou no carro, ela falou, amor, é o seguinte, para de fazer Uber, não faz mais Uber, foca na prova da OAB, que eu seguro a bucha aqui, eu seguro o BO. Mais uma vez, queridos, honre as suas esposas. Eu sei que não são todas as mulheres que têm essa sabedoria de chegar para o marido aos 40 anos de idade, até então, chegar para o marido com filha pequena e falar, ó, vai estudar,
de ter essa sensibilidade, de ouvir a voz de Deus e falar: para o que você está fazendo, foca no estudo. E naquele momento eu senti que Deus, que era realmente Deus, que Ele falou comigo e falou com a minha esposa, que Ele confirmou o que Ele tinha me falado. E eu falei para ela, eu falei: Gé, Deus falou comigo, eu só estava esperando você me confirmar. E Deus confirmou isso. E queridos, foi aí que começou o mover de Deus. Foi aí que começaram os milagres, sabe? Por várias e várias vezes, acabava as coisas aqui em casa. As contas venciam e começaram a chegar Pix de todos os lados, sabe? Um Pix de R$ 1.000 aqui, um Pix de R$ 500, R$ 300. Eu sempre fui meio contra isso, porque eu sempre fui meio que orgulhoso, no sentido assim: Senhor, eu só quero saúde, o resto eu me viro. Só me dá saúde, que o resto eu corro atrás, eu me viro. Essa frasezinha é patenteada minha, eu me viro. Só me dá condições, que o resto eu faço. E Deus falou abertamente, amplamente: agora eu vou cuidar de você. Só que o cuidar de Deus não é como a gente quer, cara. Não é. Não é como a gente quer. O cuidar de Deus é maravilhoso. As coisas não faltam. Mas o que é as coisas não faltam? É o essencial de Deus. Vai faltar coisas, vai. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai. Você vai deixar de fazer algumas coisas, você vai. Mas o principal não vai te faltar. E isso para mim foi muito difícil. Muito difícil, sabe? É muito difícil. Você está na sua casa e chegar uma pessoa com alimento, sabe? Ah, eu passei ali na Swift e comprei umas coisinhas para vocês. Ah, eu passei no mercado, eu te trouxe umas coisinhas para vocês. E várias experiências, queridos, várias experiências. Quem tem filho sabe o quanto que é difícil. Pode faltar para mim. A minha mãe sempre me falou isso, porque a minha infância também não foi fácil. E a minha mãe sempre falava isso: pode faltar para mim, mas para os meus filhos não vai faltar nunca. E por várias vezes eu me lembro a minha mãe deixando de comer alguma coisa para dar pra gente. E em certos momentos eu fiz isso. E o lanchinho da escola, cara, pra mim é sagrado, sabe? Não pode faltar o lanchinho dela. E por várias vezes eu não tinha como comprar esse lanchinho dela. E aí eu orava, ainda oro até hoje, obviamente, mas eu orava, eu colocava as mãos aqui nas gavetas, geladeiras, orava a Deus e falava: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer, e tá faltando as coisas. Irmãos, à noite chegava o suquinho dela, o bolinho dela. Então, assim, se você também passa por isso, está passando por isso, queridos, ore. Ore.
Peça para Deus. Coloque as mãos agora no armário, na geladeira, freezer. Peça para Deus, porque Ele vai suprir as necessidades. Ele vai suprir o alimento, o pão de cada dia, porque Ele é fiel. É dolorido, é muito dolorido. Quantas e quantas vezes que eu já falei que eu não gosto, eu não queria ter passado por isso, não gosto. Mas é o que Deus tem hoje para nossa vida. E às vezes é necessário passar pelo deserto, sabe? Porque no deserto é que Deus forja o caráter. No deserto que Jesus ele foi preparado. Moisés também. E aí em meio à dificuldade, às lutas, adversidades, piques de todos os lados, compras chegando em casa, chegou o dia da tão sonhada primeira fase.